dia, amores, tudo bem com vocês? Recebo meu bom dia com muita alegria e vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa disciplina será de arte, sendo que iremos trabalhar no caderno de matemática, tudo bem? E concluiremos o assunto de geografia. Vamos lá, falaremos de poliedro em arte e relevo em geografia. Bom, você pode acompanhar o assunto de arte no caderno de matemática, lá na página 132 até a página 137, certo? E o relevo no livro de História e Geografia, você irá encontrar o relevo e as transformações do relevo, lá nas páginas 139 até a página 200. Então acompanhe comigo, vamos lá. Existe um grupo de sólidos geométricos cujas superfícies são figuras planas, como vocês podem observar aqui, certo? Nesses sólidos aqui. Esses sólidos são chamados de poliedros, ok? Do grego poli significa muitos e endros significa faces. Portanto, poliedro significa muitas faces. Fácil, né? As faces dos poliedros são superfícies que formam cada segmento de reta, comum a duas faces do poliedro, e é chamado de aresta. E o encontro de três ou mais arestas nós chamamos de vértices de um poliedro, ok? Esses sólidos são chamados de poliedros. As faces dos poliedros são superfícies que formam cada segmento de reta, como você pode observar aqui, ó, cada segmento de reta, comum a duas faces do poliedro e é chamado arestas, e o encontro de três ou mais arestas é a vértice, como você pode observar aqui, olha. Aqui nós temos as arestas, que são esses cantinhos, tá? Aqui nós temos a face, essa parte aqui como um todo, face, 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 do outro lado face, tá? E a aresta, essa linhazinha aqui que você observa, certo? Esse encontro aqui é a vértice, o encontro dos pontinhos, tá? E a aresta é essa linha que você encontra aqui, tudo bem? Muito fácil, né? Observe como eles podem ser representados. Aqui nós temos uma pirâmide de base triangular e aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Olha a base quadrada aqui, como você pode observar. Tá vendo os pontilhados aqui? Essa base é quadrada e aqui já é uma base triangular. Tá vendo os pontilhados aqui que tá te mostrando? Ok? As pirâmides são poliedros em que uma das faces é chamada de base, certo? E as demais são faces laterais, tudo bem? Que são sempre triangulares. Siga os passos a seguir para montar uma pirâmide. Lá no livro de vocês, de matemática, você vai encontrar uns modelos onde nós vamos retirar para montar, certo? A nossa piramidezinha, tudo bem? Por isso que está falando aqui esse modelo. Está mostrando passo a passo, está aberto, nós vamos recortar e iremos montar. A pirâmide. A embalagem de presente e a vela abaixo são objetos que têm forma parecida com poliedros, conhecido como pirâmide aqui, como você pode observar essa embalagem de presente. Olha essa outra vela aqui, quer dizer que ela tem um modelo de uma pirâmide. Observe como elas podem ser representadas. Olha aqui a pirâmide de base retangular, como eu já lhe mostrei, certo? E aqui a pirâmide de base quadrada. As pirâmides são poliedros em que uma das faces é chamada de base e as demais faces de laterais, que são sempre triangulares, ok? Como você pode observar aqui, ó. As laterais são triangulares e a quadrada é a base, onde nós podemos colocar para ficar ela de pezinho, tá? Numa mesa, em qualquer outro lugar. Lá no livro, na página 134 até a página 137, você vai encontrar essas seguintes atividades aqui. E você vai tentar fazer, tudo bem? Observe o prisma hexagonal e triangular.
da página anterior e complete o quadrado. Ele vai perguntar para ti o prisma hexagonal e triangular. Número de faces que tem no hexagonal, número de arestas e número de vértice. E no triangular ele vai querer saber também o número de faces, de arestas e de vértices, tá? Lembre-se, tá? Qual é o encontro, onde é que está a arestas, a vértice e a face que eu falei ainda agora, certo? Você pode estar pegando uma caixinha de sapato, uma caixinha de presente, certo? Para você estar observando isso. Aqui é para você desenhar uma representação de um prisma. Aí ele quer saber quantas faces tem, quantas arestas e quantas vértices tem esse prisma, ok? Quantas faces e arestas e vértices tem esse prisma? Desenhe o módulo e monte esse prisma aqui nesse local. Observe as pirâmides de base triangular e quadrada da página anterior e complete o quadro. Você vai lá na pirâmide que nós acabamos de falar, você vai observar, você vai ver qual é a base quadrada e qual é a base triangular. E dizer o número de faces, arestas e vértices. Nessa outra questão aqui, ele está te mostrando, olha, para você analisar essa pirâmide aqui, olha, tá vendo? Ele está te mostrando a base, certo? Ele está te mostrando o encontro aqui, certo? Está te mostrando a... Aí o que ele quer? Quantas faces tem essa pirâmide? Tu vai conferir, 1, 2, 3, tu vai conferir quantas faces ele tem, ok? Quantas arestas ele tem, hein? Quantas arestas ele tem? Aí você vai conferir também quantas arestas ele tem. E quantas vértices ele tem? Aí você vai conferir quantas vértices ele tem. Aí você vai colocar a quantidade aqui. Que figura é a base dessa pirâmide? Qual é a figura que é a base dela? Como essa pirâmide pode ser chamada? Quantas faces triangulares tem essa pirâmide? Marque um X na figura que representa o molde dessa pirâmide. Aí você vai observar qual delas está representando. Olha aqui, olha. Faces, 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 faces. Qual é a base, qual é a aresta e qual é a vértice dela, tá? Certo? Quais são as arestas e quais são as vértices dela. Aqui tu vai formar uma dupla com um colega. Nós não podemos, né? Então, infelizmente, você vai ter que fazer sozinho esse seu trabalhinho aqui, tudo bem? Por enquanto, nós não podemos formar duplas ainda, tá? E você vai comparar o número de faces e de vértices de sua pirâmide. Depois que você montar, você vai recortar ela do livro, ela bonitinha, você vai montar. Quando você começar a manusear, você vai fixar melhor o que é a face, o que é a vértice e o que é a aresta. O importante é quando a gente começa a manusear os poliedros, se torna mais fácil. Uma indústria embala seus produtos em caixa, cujas dimensões são metradas na figura, como você pode observar aqui a metragem dela, o comprimento e a altura, certo? E a largura. Olha, eu tenho comprimento, eu tenho largura e eu tenho altura, tá? Se essa caixa forem empilhadas como na figura, como você pode estar vendo aqui, qual será o comprimento e a largura e a altura dessa pilha? Qual será? Eu peguei 3 dela, certo? 1, 2, 3. Agora ele quer que tu diga qual será agora o comprimento, a altura e a largura com base aqui, olha. Cada uma tem 30 centímetros de comprimento, tem 15 centímetros de largura e tem 20 centímetros de altura. Lembre-se, você empilhou três caixas. Aqui, em um dado de jogo, a soma dos valores das faces dele, cada um aqui tem uma face, tá vendo? Aqui tá aqui o dado, meu poliedro aqui, certo? Tá aqui, olha, 1 face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces. Então, quando você desmonta, você consegue observar melhor a face de cada um, ó. Tá aqui o dado, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse dadinho aqui ele tem 6 faces, certo? Então, você pode observar que 4 delas estão cobertas. Por quê? Ele quer saber a soma dos valores das faces opostas é 7. A figura abaixo mostra um molde feito do dado. Desenhe as faces que faltam. Deixa ele estar te mostrando, olha. Eu já tenho 5, eu já tenho 4. Quais são as outras que estão faltando? Quais são os outros desenhos que estão faltando para completar este dadinho? Importante que você tenha um dadinho em casa, tá? Um modo de brincar com cartas de baralhos é montar uma pirâmide. Olha aqui, olha. Foi montada uma pirâmide de carta de baralho. Você pode estar fazendo isso em casa também. Como mostra a figura, conforme o que estudamos, a pirâmide de cartas parece realmente uma pirâmide, discuta com seus colegas, certo? E vamos discutir se realmente está aparecendo. Por que está aparecendo uma pirâmide? Resposta aí é pessoal, tá? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho de geografia, ok, meus amores? Nós iremos falar sobre relevo, como você pode observar nesta imagem aqui, olha. O que é um relevo, tá? Observe a imagem, onde nós iremos notar que os terrenos não são iguais. As diferentes formas da superfície terrestre são chamadas de relevo. Então, você vai observar nessa imagem, olha, essas diferentes formas aqui, como você está observando, essas diferentes formas aqui, ó, tá vendo? São diferentes uma da outra, né? Essas diferentes formas da superfície terrestre nós chamamos de relevo, certo? Vamos conhecê-los? Vamos lá. Então, o que é altitude? Altitude. Altitude é a medida vertical de um lugar em relação ao nível do mar, certo? Olha aqui, olha. Quanto mais alta a forma de relevo em relação ao nível do mar, maior será a altitude. Vamos estudar agora algumas formas de relevo, certo? Quer dizer, presta atenção. Quanto maior for a altitude, quanto mais alta for o relevo, a relação ao nível do mar, maior será a altitude, certo? Então, observe aqui. A montanha é um tipo de relevo, né? São as maiores elevações de terra. Um conjunto de montanhas forma uma serra ou uma cordilheiras. Aqui nós temos, olha, cordilheira. Aqui nós temos, olha, montanhas, né? Estamos vendo várias montanhas, né? Então, o conjunto dessas montanhas aqui nós chamamos de cordilheiras, certo? E aqui a gente pode observar que as elevações aqui de altitude é bem alta, né? Em relação ao mar, não é verdade? Vamos para a próxima. Outro, as planícies. O que é isso, professora? São terras planas localizadas geralmente em terrenos baixos, como você está observando aqui, olha. Terras planas, ó, onde nós podemos observar os terrenos são baixos. Você não está vendo nenhuma montanha aqui, certo? Só apenas terrenos baixos, certo? Esses terrenos baixos são chamados de planície. Depressão é uma forma de relevo aplanado em mais baixo que as áreas ao seu redor, como você pode observar aqui, ó. Tá vendo? Mais baixo tá aqui a área, toda a área ao seu redor, tá vendo aqui toda a área ao seu redor? E essa aqui, olha, ela é mais baixa ainda. Por ela ser mais baixa ainda, nós chamamos de depressão. Planalto. O que é planalto? São terrenos com elevações que geralmente são mais altos que as planícies. Neles ocorre o processo de desgaste do solo. Olha como você pode observar aqui, ó. Os desgastes do solo, ok? Certo?
Ó, você pode observar por aqui assim, tá vendo? Olha aqui, ó. Dá pra ver bem legal, né? Aqui nós temos um monte. É outro tipo de elevação, né? Outro tipo de relevo. É uma elevação de terra menor que uma montanha. Os pequenos montes são chamados de morros ou colinas. O ponto mais alto de uma montanha ou de um monte chama-se de cume, ok? Olha aqui, ó, tá? Vamos para a próxima. Vale é uma área mais baixa cercada por montanhas, como você pode observar, olha que essa área mais baixa aqui, que ela é cercada por montanhas. Ou colinas, em que normalmente corre um rio, tá? Olha aqui, ó. Ok? Dá para observar bem legal, né? Escarpa é um monte com grande inclinação que forma um penhasco. Ó, tá vendo? Um monte com grande elevação que forma um penhasco. Já pensou cair daí? Nossa, que situação. Olha a queda d'água, como você pode observar. É chamado de penhasco, ok? Essa elevação, tá? Vamos lá. As ilhas, esse aqui nós colocamos aqui, você sabia, sempre aparece no teu livro, né? Aí eles colocaram um exemplo para você aqui, para você ficar mais atento. As ilhas, assim como os continentes, são porções de terra cercados de água por todos os lados. A diferença entre as ilhas e os continentes é a extensão territorial. As ilhas são muito pequenas em comparação com os continentes, claro. Vamos conhecer 3 tipos de ilhas. Nós temos as ilhas costeiras, tá? Ok? As ilhas oceânicas, ok? E as ilhas árticas, tá? Que são essas aqui, ok? Deve ser muito frio lá, né? Vamos lá. Nessa questão aqui, você já vai observar no mapa, já é uma atividade do teu livro. Tu vai observar bem aqui, olha, tá? Capitais, cada cor do teu mapa está identificando um tipo de elevação, certo? Então, isso aqui é o mapa do Brasil, te mostrando aonde encontra algumas elevações, alguns tipos de relevos, né? E tu vais observar pela cor no mapa, bem aqui no cantinho no seu livro, certo? Aí nós vamos mostrar capitais e país, capitais e estados, o planalto, a depressão e a planície, ok? Então, tu vais observar bem e procurar aonde encontra seus planaltos, as depressões e as planícies, para tu poder responder o teu exercício. Aqui, a letra A. Quais são... Opa, volta. Que formas de relevos encontramos no Brasil? Que formas de relevos encontradas no Brasil estão representadas no mapa? Aí tu vais lá no mapa, observando a cor e os nomes para tu responder essa questão. Quais são as formas de relevos encontradas em seu estado? Ah, professor, eu não sei. Aí você vai fazer uma pesquisa. Pesquisa nem precisa, na verdade, você pode olhar lá no nosso mapa, lá na parte do Pará, do nosso estado, e você vai descobrir quais são, tá? Qual a forma de relevo predomina na região da floresta amazônica? Tudo está no mapa, tá ok? Tu vai observar aqui as fotografias e vai identificar cada uma. Qual é a forma de cada um desses relevos aqui? Aí tu vai colocar o nome aqui embaixo, tá bom? De cada um. Aqui é a mesma coisa, ok? Certo? Aqui é para te ligar. Água, vento e ser humano, tá? Aí tu vai ler o comando de cada questão aqui. Sua forma arrasta a terra pelo solo até transportar sedimentos como a areia pelos ares, levando-os para outros lugares. O que é isso? Faz modificações que prejudicam o meio ambiente. O que é isso? As partes mais altas da superfície são atingidas por esses agentes ao longo de muito tempo. O que é? O que é? É a água, é o vento ou é o ser humano? Aí você vai ligar, ok? O que é erosão? Escreva algumas modificações do solo feitas
por pessoas, tá? Qual a relação entre um deslizamento de terra e um desmatamento de vegetação em uma área de montes? Aí você vai verificar e resolver essa questão. Bom, meus amores, até a próxima videoaula e eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para o teu conhecimento. Qualquer coisa, fale conosco pela plataforma, tudo bem? Para eu tirar as dúvidas de vocês. Principalmente da parte lá de arte, que eu acredito que não ficou bem claro pela questão das faces, vértices e arestas. Caso você tiver dúvida, fale comigo lá. É bom você estar manuseando um objeto, um cubo, um cone, né? Uma caixa. Geralmente o importante é uma caixa, que é para você ter noção do que é uma face, do que é a vértices e a aresta, certo? Até logo!